Olá, turma, sejam bem-vindos à segunda aula de Matemática Financeira e Estatística. Hoje nós vamos trabalhar alguns conceitos básicos para conseguir compreender bem o trabalho que a gente vai fazer daqui para frente. Quando a gente fala sobre finanças, a gente está falando muito sobre dinheiro, né, sobre as próprias finanças, investimentos, financiamentos. E uma pergunta que sempre vai nos ocorrer é: qual é a melhor opção na gestão dos recursos financeiros, sejam eles meus, sejam da empresa? Mas para que a gente entenda isso, nós temos que começar com o conceito de moeda, tá? Porque a moeda ela está presente em praticamente todos os momentos da nossa vida, né? Desde grandes negócios até aquele dia a dia, as situações mais triviais. Uma empresa grande quer fazer um investimento, quer construir uma nova empresa, colocar uma unidade de distribuição em outro local, quer comprar uma máquina nova, quer ampliar o espaço de venda, né? Para tudo isso, normalmente são feitas várias análises, né? Se eu tenho recurso próprio, eu tenho que pegar recurso com terceiro, qual vai ser o custo, quais serão os gastos que eu vou ter com esse investimento, qual é o retorno que esse investimento vai me dar, em quanto tempo aquele valor que eu apliquei no negócio vai retornar para o meu bolso, né? Para o bolso da minha empresa. E até as situações mais triviais, né? Qualquer pagamento que a empresa faça, né? Seja o salário do funcionário, seja um gasto com manutenção, seja uma guia de imposto, né? E nós também no nosso dia a dia, né? Uma compra que eu faço, um investimento que eu faço, o dinheiro que eu estou poupando para o futuro, ou o refrigerante que eu comprei lá na lanchonete, a roupa que eu comprei pela internet, o tênis que eu comprei na loja da esquina, enfim, isso está presente no nosso dia a dia. Independente da profissão que você venha a escolher, saber lidar com o dinheiro, com a moeda, é uma necessidade no teu dia a dia. É, no meu trabalho, eu trabalho em empresas e percebo muito, existem muitos casos que as pessoas são muito competentes naquilo que elas têm como objeto da venda, seja o serviço, seja o produto, né? Mas pecam na gestão financeira da empresa. E aí acabam tendo dificuldades no médio e longo prazo, né? Então, se está presente no nosso dia a dia, a gente tem que saber bem lidar com ele, né? E o conceito de moeda ele é um pouco mais amplo, não é apenas aquele objeto, né, que a gente normalmente tem na carteira lá ou no porquinho, que tem um valor fixo, né, para a gente comprar, trocar por mercadoria ou serviço. Ele é uma unidade monetária que possibilita trocas, né, é um conceito um pouco mais amplo, né? E essa moeda se valoriza ou se desvaloriza, né? Então vocês devem ter ouvido já várias vezes, né, que o real se desvalorizou em relação ao dólar, né? Diz que a nossa moeda perdeu valor em relação a outra moeda. Aquilo que eu importava há um tempo atrás, que custava US$ 10, e a correlação da moeda era de 1 para 1, eu pagava R$ 10, hoje a correlação já é de 1 para 5, né? Então hoje a mesma mercadoria custando os mesmos US$ 10, eu tenho que desembolsar R$ 50, né? Então o conceito é um pouco mais amplo, não é apenas objeto, é a unidade monetária, né? E a moeda veio a substituir o escambo, né? Você já deve ter visto em aula de história o escambo, né? As trocas de mercadoria. E essa troca de mercadoria, normalmente eu tinha um produto, sobrava um excedente e eu trocava com uma outra pessoa por um produto que essa outra pessoa tinha e eu queria, né? E aí, assim, com o tempo, pessoal, surgiram as moedas e mercadorias. Por quê? Porque existiam mercadorias específicas, né? Que muita gente queria. E aí essas mercadorias eram mais valorizadas frente a outras, né? E aí essas moedas e mercadorias acabaram sendo referências para a questão comercial, né? Vamos falar já um pouco sobre o Império Romano, né? Alguns milênios aí, é, só que é importante a gente entender também que isso é um conceito mais próximo do nosso dia a dia, tá? Por quê? Gado, sal, né? Vocês veem que o gado, né? Ele está presente na nossa língua portuguesa através de algumas palavras relacionadas a finanças. Vejam, pecúnia, que indica o dinheiro, e o pecúlio, que é o dinheiro acumulado, vem do latim pecus, que significava gado, assim como o capital.
que indica o patrimônio. Já na sequência a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, né? Também vem do latim capita, que indica cabeça, né? Cabeça de gado. Só que aqui na nossa região, há mais ou menos uns 200 anos, ali no século XIX, nós tínhamos muito comércio sendo feito através do gado, principalmente, né? Mas aqui na nossa região era muito o porco, era muito comum, né? Tanto é que nós tivemos uma grande agroindústria que desenvolveu aqui no nosso lado, né? Porque o gado ele era muito difundido no Rio Grande do Sul, né? Até objeto da Revolução Farroupilha foi o aumento do imposto no charque, né? A carne de gado curada, né? E aqui a nossa região não tinha condições de bater de frente, vamos dizer assim, com esse gado, e aqui se criava porco. E o porco ele tinha um valor comercial bem interessante, principalmente por causa da banha, para fazer as frituras e para conservar a carne, né? Na época sem geladeira, conservava-se na banha, né? Então, um pouquinho de história a gente entende como essas moedas e mercadorias elas acabavam, inclusive na nossa região, elas sendo bem presentes, né? Se vocês forem pesquisar o início das operações com ações, né? O mercado de ações, ele iniciou nos Países Baixos, né? Na Holanda, com a comercialização de uma flor chamada tulipa. Então, fica a dica, se vocês tiverem interesse, procurem um pouco dessa história para vocês entenderem a questão da moeda mercadoria. Além disso, nós temos uma outra referência do Império Romano, que é o salário, né? Do latim salarium, é, na Roma Antiga pagava-se serviços através do sal. Do sal, palavra salarium, surgiu o salário. Né? Normalmente pagava-se os soldados, né, os legionários romanos, através de sal, né, de mercadoria, moeda. Ok? Então, a partir do escambo, surgiram mercadorias que eram mais desejadas e percebam a ideia da unidade monetária, aquela mercadoria mais desejada, ela tem mais valor. Tendo mais valor, vai ter mais procura. E essa moeda mercadoria passou a ser uma referência em relação às trocas. Mas aí haviam algumas dificuldades em relação a essas moedas, né? Principalmente em relação à estabilidade do valor, a dificuldade do fracionamento, né? Algumas mercadorias dificilmente se conseguia fracionar, o caso da tulipa, como eu comentei, né? E a perecibilidade também em relação a esse produto, né? A mercadoria ela é perecível, né? Ela tem um prazo de validade. Passado algum tempo, você acaba perdendo a mercadoria, né? E isso impediu o acúmulo do patrimônio. Né? O patrimônio das pessoas não conseguia crescer, justamente porque se eu guardasse demais, com o tempo eu começava a perder aquela mercadoria, seja porque ela apodrecia, seja porque ela azedava, seja porque ela vencia, né, de acordo com o produto, com a mercadoria. E aí surgiu a questão do metal, né? O metal passou a ser utilizado como um padrão de valor, como um meio de troca. Primeiramente no seu estado bruto, né? E depois manufaturado. Só que a manufatura exigia a aferição do peso para saber se aquele objeto que foi preparado com metal tinha o peso que estava sendo negociado naquela troca, né? E a pureza, se realmente aquele metal era puro, né? Eu vou trocar por prata, por exemplo, eu vou querer prata, né? Eu não quero que tenha estanho lá no meio desse metal. E em função dessas dificuldades, né, da manufatura, passou-se a criar um padrão, né? O metal passou a receber um peso determinado e uma forma definida e a marca de um valor, né? Aqui que surgiu a moeda objeto como a gente conhece, né? Normalmente era aquele metal em forma no caso de um círculo, né, de um cilíndrica, que você conseguia identificar o valor através da marca que era cunhada nesse metal, certo? E aí, com a evolução do dinheiro, né, aí era possível se acumular moedas em casa, né, acumular material ou metal em casa, né, sem perder ele. E veio a necessidade de criar estabelecimentos que pudessem fazer a guarda desses bens, né? Aí surgiram os bancos. E vejam que interessante, né? Com os bancos surgiu uma nova atividade financeira, em que o próprio dinheiro passou a ser uma mercadoria. Então vejam,
As trocas comerciais levaram a uma condição de a gente valorizar as mercadorias, algumas se destacaram por ter maior procura, porém caíram em desuso em função de algumas dificuldades, principalmente a precibilidade, né? E aí o metal, né, a moeda, entrou para substituir essa mercadoria, e aí o próprio dinheiro, essa moeda, virou uma mercadoria, né? E essa mercadoria hoje é negociada através dos bancos. Agora, para a gente conhecer alguns conceitos que a gente vai estar tratando, né, pessoal? Então, finança, o que é? É uma ciência e também uma profissão do manejo do dinheiro. É saber trabalhar com o dinheiro, né? E é por meio dela que pessoas, empresas, organizações ou governos buscam maximizar o resultado do seu patrimônio. Vejam, pessoas, começa com pessoas. Como eu citei antes, né? Se você souber fazer bom uso do dinheiro que tem, a tendência é que você consiga crescer o teu patrimônio, ampliar o teu patrimônio. Assim acontece com as empresas, qualquer organização não governamental ou governamental, certo? Saber lidar bem com aquilo que você tem propicia que você pague menos juro, ganhe juro, consiga reinvestir aquele valor que você recebeu, ganhando mais com esse investimento novo feito e assim crescer, certo? Agora, o que é o patrimônio, pessoal? Patrimônio é o capital que eu tenho, que seriam os bens, e as contas a receber menos as contas a pagar. Quando eu falo de bens, eu estou falando de qualquer item que eu tenha em minha propriedade, em meu poder, né? E que tenha valor, né? Então, eu posso estar falando, vamos pensar numa empresa aí, a gente está falando do terreno, da construção, das máquinas, dos carros, dos móveis, do computador que tem lá dentro da empresa, né? E assim é no nosso dia a dia também, né? O teu bem pode ser o teu computador, pode ser um carro, pode ser o celular, pode ser uma bicicleta, enfim, qualquer coisa que tenha valor e que seja teu, que você possa, se quiser, vender, né? E esse contas a receber, não necessariamente apenas o contas a receber, a gente está falando de direitos a receber, né? Que é o valor que porventura eu emprestei para uma pessoa, essa pessoa vai ter que estar me devolvendo, é algo que eu vendi para outra pessoa, ela vai estar me pagando, né? E aí os contos a pagar. A gente sempre pensa em patrimônio com apenas os bens. Não, é bens, direitos e o que a gente vai ter menos o que tem de conta para pagar. Aí a gente vai ter um saldo de capital. Isso a gente vai ver com detalhe vocês vão ver em contabilidade básica, tá? Porque o principal objeto da contabilidade é o patrimônio, certo? Mas aí a gente já tem uma ideia do que é patrimônio. E o que é o capital? Na economia, pessoal, o capital é qualquer bem econômico que pode ser utilizado na produção de outros bens ou serviços, tá? Então ele pode ser multiplicado desde uma máquina, um carro, eh, o dinheiro que você tem investido lá numa aplicação que pode ser reinvestido para gerar algum ganho através de serviços, né? Porque mesmo que eu invista, é como se eu estivesse fazendo um empréstimo prestando um serviço para um terceiro, né? Então, em economia, esse é o conceito. E aí, quando a gente fala apenas em finanças, a gente está falando capital como o dinheiro ou títulos, obrigações, certificados ou outros papéis negociáveis que a gente pode rapidamente converter em dinheiro, né? Que tem o que a gente chama de liquidez. Liquidez no conceito de finanças é a capacidade de converter aquele objeto, aquele bem em dinheiro vivo, que a gente consegue com o dinheiro vivo aplicar de forma mais rápida e fácil naquilo que a gente tem como objeto, né? Seja um investimento ou seja alguma compra que a gente queira fazer, ok? E o que se faz na área de finanças, pessoal? Gerenciam-se as receitas, os gastos, acompanham-se o fluxo de caixa, investigam-se os melhores investimentos e financiamentos. Então, a grosso modo, né, a gente vai entender todos esses conceitos nessas aulas e quando vocês trabalharem em contabilidade, também vocês vão entender isso, né? Receita e gasto, né? O preço pelo qual eu estou vendendo, o gasto, né, o custo é a despesa que eu estou tendo para saber se eu estou vendendo a mercadoria com lucro ou não, né? O fluxo de caixa é para acompanhar o que eu tenho por pagar, o que eu tenho para receber, o que eu tenho de saldo, né? Como eu falei lá no início, na primeira aula de matemática aplicada, através do fluxo de caixa eu vou saber se eu vou ter falta ou sobra de dinheiro para frente, né? Se eu tiver sobra de dinheiro, que bom, mas eu também tenho que saber bem aplicar esse recurso. E esse recurso pode ser aplicado numa negociação, numa aplicação ou em um outro investimento, ampliação da empresa, né? A compra de novas máquinas, ampliação da estrutura fabril ou do tamanho da loja, enfim.
E o fluxo de caixa é um fator muito importante para a gente conseguir fazer uma boa gestão, seja das finanças da empresa ou seja das minhas finanças pessoais, tá? E esse é um tema que a gente vai tratar nessa disciplina. E aí a gente vai investigar também os melhores investimentos e os melhores financiamentos, né? Investimento é quando eu aplico algum dinheiro para obter uma remuneração em cima desse dinheiro aplicado, e o financiamento é quando eu busco o dinheiro de fora e vou remunerar a pessoa ou a entidade que me emprestou, né? Pego um dinheiro junto a um banco, posso comprar um carro, posso trazer para comprar uma casa ou para aplicar na minha empresa, e normalmente, né, o banco vai querer receber algum juro em cima disso, né? Então, se eu souber fazer uma boa análise, investigar as melhores opções, a tendência é que eu consiga no investimento ganhar mais e no financiamento obter uma linha que me favoreça e na qual eu pague um juro menor, ok? Percebam aqui, pessoal, que a gente está falando não apenas de finanças, a gente está falando de disciplinas correlatas, né? A gente falou sobre finanças, sobre economia, sobre contabilidade, né? Então a gente falou sobre alguns conceitos que parecem muito amplos, vagos, né? Difícil de, conhecer, de compreender, mas fazem parte do nosso dia a dia, tá? Tenho certeza que vocês, né, estando no programa Jovem Aprendiz e recebendo um salário, né? Que agora vocês já sabem que vem lá do Império Romano, né? O nome salário, com certeza vocês têm que saber aplicar esse dinheiro, certo? Ou ajudando em casa, ou comprando alguma coisa que vocês queiram, né? Ou guardando esse dinheiro para o futuro, certo? Agora, um conceito muito importante, pessoal, é o fator dinheiro versus tempo, tá? A gente vai, na próxima aula, tratar isso com muita propriedade, quando a gente vai trabalhar com juros, né? Mas vocês têm que ter isso bem em mente, né? As finanças vão trabalhar a questão do dinheiro ao longo do tempo, ok? Então, isso é bem importante, né? A matemática financeira estuda a forma com que o dinheiro muda de valor no decorrer do tempo e nos permite tirar o maior proveito dessa relação. Lembram ali atrás que eu comentei que em finanças a gente procura buscar a melhor relação, né, o melhor resultado, né? Então tá aqui, a gente vai tentar, ciente dessa variação aqui dinheiro-tempo, né? O melhor cenário possível para nós ou para a empresa onde a gente trabalha. E nessa relação dinheiro-tempo existem alguns conceitos básicos que a gente tem que levar em consideração, tá? Aqui conceitual, mas quero que vocês entendam e prestem bem atenção, que são conceitos extremamente importantes para o decorrer dessa disciplina. O primeiro deles é a inflação. Os preços não são os mesmos sempre. O preço, ao longo do tempo, ele vai variando. Normalmente, o dinheiro ele perde capacidade de compra. O que eu comprava com R$ 10 há 10 anos atrás, eu não consigo comprar com os mesmos R$ 10 hoje, certo? Hoje você vai comprar um lápis, né, em uma papelaria, ele custa mais do que R$ 1. Há 10 anos atrás ele custava centavos, né? Se você vai comprar hoje uma caixa de lápis de cor, ela vai custar mais uma dezena de reais aí. Há um tempo atrás, uma caixa custava R$ 1, R$ 2, certo? Lembro bem, um refrigerante 2 litros, né? Há mais ou menos uns 20 anos atrás, custava em torno de R$ 1,50. Hoje, refrigerante você está pagando aí na casa de 4, 5, 7 reais, né? Então, ao longo do tempo, os produtos vão ficando mais caros, né? E a inflação mede justamente isso, tá? O que que você consegue comprar com dinheiro naquele período? Aqui no Brasil nós temos o IPCA, essa sigla que vocês estão vendo aqui em azul, né? Que é medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e ele é quem indica qual é o índice de inflação, é a principal referência de inflação. E a inflação é o aumento médio do preço das mercadorias ao longo do tempo, certo? Então, se vocês pesquisarem no Google, vai ser objeto de um exercício, né? Qual o IPCA em 2020? Vocês vão ver qual é o aumento médio de preço dos produtos neste ano, certo? Ciente disso, a gente já começa a verificar. Se eu tiver dinheiro guardado lá no colchão, ele vai perdendo dinheiro, vai perdendo valor ao longo do tempo, certo?
Então a gente tem que ter um pouco de cuidado aí em como guardar, tá? Já de antemão, é sempre importante você buscar um banco e aplicar esse dinheiro, né? Então abre uma caderneta de poupança ou existem outros investimentos mais relevantes e importantes que vocês podem ganhar mais. O risco, pessoal. O dinheiro no tempo existe também o risco, né? Que pode gerar perda ou ganho de dinheiro. Aqui existe um ponto importante. Se eu empresto dinheiro, existe o risco de eu perder esse dinheiro, né? Agora, se eu faço um investimento, né? Vamos pegar um exemplo que aconteceu nesse ano de 2020 em função da pandemia. A Bolsa de Valores do Brasil ela chegou a valer 100 mil pontos. Não vou me ater ao significado dessa pontuação, apenas entendo esse valor. 100 mil, passou de 100 mil pontos. No auge da crise econômica, que se deu ali no dia 23 de março, se não me engano, a Bolsa chegou a bater 66%. Então vejam, de mais de 100 mil pontos ela reduziu para quase a metade. E aí muita gente perdeu muito dinheiro, porque a ações ela oscila demais e existe um risco grande. Mas esse risco não é apenas de perda. As pessoas que investiram naquela data em algumas ações tiveram um ganho bem importante, né? Um exemplo aí que foi bastante comentado, a Via Varejo, é uma empresa que ela chegou a custar R$ 4 por ações e há alguns dias atrás ela bateu R$ 20, né? Imagina se você tivesse aplicado lá, comprado 1.000 ações a R$ 4.000. Em questão de alguns 2, 3 meses você teria R$ 20.000. É um ganho muito expressivo. Então o risco existe, mas não apenas de perda, também existe o risco de ganho. E esse é um risco bom, né? A incerteza, né? Não há como saber que tipo de investimento é mais rentável sem estudo prévio, né? Então, não apenas em questão de ações, em qualquer outro tipo de investimento, a gente precisa entender quais são as variáveis que estão ali presentes, né? Para poder medir o risco e avaliar se é viável ou não a gente fazer aquele investimento, né? Se vale a pena eu emprestar aquele dinheiro para a pessoa que está me pedindo, se vale a pena comprar aquela ação, se vale a pena investir naquele negócio, e se tudo isso vai retornar o meu capital, lembro que é capital, né? Do ponto de vista financeiro é o dinheiro ou aquilo que eu posso converter em dinheiro facilmente, né? Se esse capital volta para mim e se ele volta remunerado. Por que remunerado? Lembro da inflação. Ao longo do tempo, o dinheiro perde valor. Então eu preciso pelo menos requerer o capital e um pouco de juro para poder compensar essa perda, esse dinheiro não estar comigo ao longo desse tempo. Um outro ponto importante é a utilidade, né? Isso é útil, deve ser adquirido. Vou trazer agora para o nosso dia a dia, né? As compras por impulso. Se vale a pena eu comprar e aquilo vai fazer sentido para mim, vai ter utilidade para mim, ótimo. Se não tiver utilidade, é melhor eu não comprar. E aí eu pego aquele dinheiro e aplico e acabo criando um cenário melhor lá na frente. Lembro que a ideia é tirar o melhor proveito da relação dinheiro versus tempo. Vale a pena o tempo que eu dedico para ganhar aquele dinheiro e investir naquele objeto? Se a resposta é sim, ótimo. Se a resposta não, então não gaste. Procure investir e faça o teu dinheiro multiplicar. E a oportunidade, pessoal, esse é um fator bem importante. Sem dinheiro, as oportunidades dizem adeus. É muito comum que você consiga fazer ótimos negócios tendo dinheiro para pagar à vista. Aparecem ótimos negócios. E às vezes, se você não tem dinheiro naquele momento, você vai perder muitas oportunidades positivas, né? Seja de comprar algo que você quer que está na promoção, seja de, por uma oportunidade, comprar algo que você possa revender lá na frente e ganhar mais dinheiro, né? Seja entrar num negócio e ter a tua própria empresa, certo? Tudo isso requer dinheiro, então, por isso é muito importante, na idade que vocês estão, iniciando no mercado de trabalho, ter essa consciência do dinheiro versus tempo e saber aproveitar as oportunidades. Ok, pessoal? Hoje fizemos um apanhado de conceitos. Na próxima aula voltamos aos cálculos. Então eu quero que vocês façam um exercício complementar que eu vou encaminhar no grupo em PDF, tá? São alguns conceitos e uma pesquisa que eu quero que vocês façam, tá? Lembrem, escrevam as questões e respostas no caderno. Cálculo e resultado, no caso, não vai precisar aqui. No início da folha coloquem o cabeçalho, né? E encaminhem a foto do exercício no grupo do WhatsApp Jovem Aprendiz. Lembrem-se do horário. Espero que todos aprendam e façam um bom estudo. Até a próxima aula.